Fala, operadores, operadoras, bom dia a todos. Hoje, domingão, aproveitando para poder gravar para vocês o aulão sobre DI. Foi a dúvida de uma operadora do nosso grupo do Telegram e eu resolvi gravar e compartilhar com todos para que vocês possam também aproveitar esse tipo de operação. Acredito que muitos já tenham escutado falar em operações em taxa de variação, onde o trader, né, onde o operador, ele determina onde ele vai entrar no mercado financeiro de acordo com o percentual que o mercado está fazendo naquele determinado momento. Então, o operador, geralmente, alguns operadores, né, eles colocam lá um scalper de operação, se o mercado subir 1% ou se cair 1%, se o mercado sobe 2% ou se ele cai 2%. Vamos entender um pouquinho como é que o operador ele vai trabalhar o DI a favor da operação em taxa de variação. Tá? Então, esse aulão que eu estou produzindo para vocês aqui no domingo, só para que todo mundo também entenda. De antemão, eu falo, o DI, né, operação com taxa de variação, ele pode ser utilizado tanto em dia de volatilidade, que são os dias onde nós temos o FED e o FONC, como ele também pode ser utilizado em dias verdes. Então, para quem tem ainda as marcações do Telegram que fazemos diariamente no nosso grupo, pode aproveitar os pontos que nós já temos marcado para poder fazer a projeção também de juros, né, que seria a distorção em cima dos preços tanto de índice quanto de dólar. Então, isso é muito importante, vale a pena assistir esse aulão. Vamos embora então, pessoal. Vou tirar essa tela branca, vou compartilhar a tela toda. Primeiro, para a gente entender o fundamento do DI, o fundamento da taxa de juros, o que é, como funciona. Vou só recompartilhar com vocês a minha tela toda. E vocês vão entender. Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui, estou usando aqui o site da Infomoney, mas existem diversos sites que vocês podem verificar qual é os juros que está agindo naquele determinado mês. Então, primeira coisa, vamos entender. Os juros, nós temos os juros de curtíssimo prazo e temos os juros também de longo prazo. Os juros é como um ativo, assim como o índice, assim como o dólar, ele tem um vencimento, ele tem um dia dele de rolagem. Então é muito normal, né, que você veja, por exemplo, no índice. Hoje estamos trabalhando com o índice em determinada letra, em determinado número, né, que seria o IN 21. Aqui os juros a mesma coisa. Ele tem aqui também DI1, N21, DI1, Q21. Então ele também trabalha a base de vencimentos. Este que nós estamos usando, que é o juros de curtíssimo prazo para este mês de junho, é com o vencimento dele do dia 1/7. Então vocês podem acompanhar, tá? Então próximo mês nós vamos trabalhar com os juros, com o DI1, Q21, que é o exercício dele para 1 de agosto. E aqui nós temos a taxa de juros, qual é o valor que esse juros está valendo neste determinado momento, a última variação que o mercado sofreu, a data e hora do último negócio, isso não é tão importante, e o valor que está sendo negociado. Então, agora está negociando aí um volume de 725.440. Então, aqui é o DI1N21 e vamos trabalhar nesse curtíssimo prazo, que é o curtíssimo prazo referente ao mês de julho, com vencimento para julho. Por que eu estou olhando os juros? Primeiro, para a gente entender, por que eu estou usando os juros de curtíssimo prazo? Porque nós trabalhamos no Telegram com operações de day trade, com operações intraday. Então, não me adianta nada olhar aqui os juros para o mês de outubro, juros para o mês de dezembro, eu preciso utilizar esses juros o mais curto possível, tá? Então, depois vocês olhem aí no site da Infomoney e vocês vão encontrar os códigos do DI da nossa taxa de juros. Vamos lá, entender um pouquinho o que o mercado ele sofre, por que o mercado sofre com juros, né? Se isso é bom, se é ruim para o mercado. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre a renda variável, né? Todos os ativos que formam a B3, a nossa bolsa brasileira. Nós temos o mercado futuro e nós temos o mercado à vista, os papéis à vista. Sabemos que a renda variável, o risco dela, né, quando entramos em uma operação, ela é uma operação de alto risco, ela é uma renda variável. E o outro tipo de investimento que nós temos é o investimento em renda fixa. Então, quando eu tenho um juros elevado, quando eu tenho juros, ele está crescente, ele está olhando para cima, claro que o pessoal não quer colocar o capital dele em risco e acaba procurando investimentos em renda fixa. Então, se eu tenho um juros crescente, eu tenho mais pessoas querendo trabalhar com investimentos de renda fixa. Então, é normal que o pessoal mude, que o pessoal retire o dinheiro, no caso dos seus ativos, né, seja ele no futuro ou à vista, e ele procure investimentos que são investimentos mais seguros, que são os investimentos de renda fixa. Então, o que eu tenho? Juros subindo, automaticamente eu vou ter o quê? Menos capital, menos dinheiro trabalhando no mercado financeiro de renda variável. Então eu vou ter, se eu estou tirando dinheiro da renda variável, automaticamente eu vou desvalorizar a minha bolsa, a minha renda variável, para aumentar a renda fixa. Então a regra é, os juros para cima, bolsa para baixo. Tá? Então se eu tenho juros crescente, os investidores colocando dinheiro em operações de menos risco, né, ou seja, as fixadas, né, a renda fixa, eu vou ter uma queda de valor financeiro corrente no nosso mercado de renda variável. E o invertido também é real. Se eu tenho uma queda nos juros, o pessoal que está com o dinheiro aplicado em renda fixa, eles falam o seguinte, por que eu vou deixar o meu dinheiro numa renda fixa e os juros está caindo, né? Ou seja, eu não vou ter uma rentabilidade boa para esse retorno, para esse investimento, por que eu vou ficar nesse investimento? Não, eu vou para o risco. Então ele tira o dinheiro da renda fixa e coloca o dinheiro na renda variável, fazendo com que mais dinheiro circule dentro do mercado financeiro da renda variável, fazendo com que o nosso mercado
suba, ou seja, que se ele tem um volume maior financeiro, ele tem a maior probabilidade de trabalhar em movimentos de alta. Então, se eu tenho, vamos lá, para entender então de vez, se eu tenho juros subindo, eu tenho aqui, a princípio, o nosso mercado em queda. Se eu tenho os juros caindo, eu tenho aqui o nosso mercado de renda variável trabalhando em alta. Entendendo esses movimentos base, a gente vai começar a entender como funciona as operações com taxa de variação. Tá? Então, juros para cima, bolsa de valores, ela é afetada, o dinheiro é desviado dela para enfiar dinheiro em renda fixa. Se eu tenho juros caindo, aí o pessoal tira o dinheiro de renda fixa e coloca o dinheiro para o risco, para a renda variável. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda a utilização da taxa de juros para que a gente faça também a nossa leitura para operações intraday. Lembrando, então, tá? Eu estou utilizando aqui a leitura dos juros, que ela é com o vencimento para o mês de julho, dia 1 de julho. Então, ele é os juros de curtíssimo prazo. Aqui em cima nós temos DI1, N21. A próxima letra dele, que será, a gente vai trabalhar o mês inteiro com essa letra, a próxima letra é a letra Q, vocês vão olhando sempre pelo site. Olha que ponto importante eu tenho agora. Aí vamos começar a falar um pouco sobre o tape reading também. Dentro do tape reading, uma ferramenta fundamental que nós utilizamos muito é o Times and Trades, a aba saldo de negócio. Tá? Tem a aba aqui, saldo do Times and Trades. Lembrando, o Times and Trades, ele tem tanto na plataforma Grid, como na plataforma Profit Pro também. Então, ela é uma ferramenta extremamente utilizada na leitura de fluxo. Eu estou deixando um gráfico de 1 minuto aberto, só para vocês entenderem a dinâmica do processo. Então, eu tenho aqui, quem é o meu primeiro ponto que eu tenho? Na parte superior do meu saldo, isso aqui é o Times and Trades de saldo, do DI 1N21. Então, quem eu tenho lá na ponta? Isso aqui é o que nós chamamos de quebra de constante, e você pode achar também aí no mercado algumas expressões, como agressão e absorção. Então, eu quero determinar qual é o range que a minha taxa de juros ela vai trabalhar. No caso, essa leitura que nós estamos fazendo hoje, domingo, ela é para amanhã, para segunda-feira, dia 7 de junho. Então, hoje estamos olhando o que vai acontecer no mercado amanhã. Então, eu tenho aqui uma quebra de constante. Eu tenho lá em cima a corretora Genial trabalhando com a taxa de juros, porque a taxa de juros ela pode ser negociada, e ela está em 3,818. Então, eu vim aqui e tracei a minha linha superior, ou seja, para cima desse ponto, eu não tenho lote para ser trabalhado. Se eu não tenho lote, o mercado ele tem tudo para fazer qual movimento? O mercado ele pode subir, os juros ele pode subir. Quando ele encontra esse determinado ponto onde eu não tenho mais lote para cima, isso principalmente nos primeiros movimentos do dia, eu tenho uma resistência. Então, o mercado ele vem fazer a correção, ele vem fazer uma queda. Daqui para cima, o mercado não tem lote para buscar. Se ele não tem lote para buscar, ele não tem por que subir. Então, é uma resistência de quebra de constante superior. Quem já fez o treinamento de tape sabe muito bem como é que funciona as quebras de constante. Lá embaixo, aí o mercado ele encontrou essa resistência do 3,818 e aí o mercado caiu. Ele pode cair até onde? O mercado pode cair até o último lugar onde tem lote, que é aqui com a Goldman, onde ela tem lote em 3,791. Então eu defini até onde o mercado pode cair, até onde o mercado pode subir para amanhã. Isso é utilizado, então, é o Times and Trades. Nós, operadores de leitura de fluxo, de take reading, nós utilizamos essa ferramenta para ter a ideia, para ter a noção de qual range o mercado vai trabalhar. Então, é importantíssimo para quem está estudando leitura de fluxo, é um passo importantíssimo saber como funciona o Times and Trades, a aba saldo de negócio. Legal, eu defini o meu range, eu sei agora o que o mercado vai fazer amanhã. Aqui eu tenho duas saídas. Com essa definição de range, quem gosta de trabalhar com Fibonacci, pode trabalhar utilizando essas duas marcações. Tá? Isso aqui não faz parte do nosso aulão, mas eu sei que muitas pessoas estão vindo da área de gráfico e certamente acabam utilizando o Fibonacci. Então não tenho por que eu esconder isso de vocês. Então eu tenho aqui um Fibonacci, se eu tenho um superior, eu tenho um inferior, eu posso vir aqui e fazer um traçado de Fibonacci. Então, olha só que legal, tá? Olha como eu tenho um traçado limpo de Fibo que eu posso utilizar como base de referência, principalmente se fosse um mercado à vista, ou se fosse o índice, se fosse o dólar. Isso é a maneira correta de você fazer a marcação do seu Fibonacci, tá? Então, se eu tenho a definição do range, eu posso fazer o Fibonacci e aí no meio trabalhar a retração de Fibo, trabalhar os pontos importantes, 61,8, 50, 38 e 20, eu consigo trabalhar utilizando o Fibo. Mas a ideia não é essa, eu só coloquei para vocês entenderem como vocês podem fazer a construção do Fibo de vocês. E aqui, voltando, nós temos o range. Esse range de um ponto superior ao ponto inferior, ele é um range que ele tem aqui, vamos pegar bem aqui na raiz, ele está um ponto para baixo, e um ponto para baixo também. Ele tem um range aqui de 0,73%, 0,74% de variação, esse meu range. Então, olha só que coisa legal. Eu sei que os juros, amanhã, ele tende a trabalhar em um range de 0,74%. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Ok, vamos. Eu tenho aqui as marcações que eu já fiz de índice de dólar para amanhã. Tá? Isso nós fazemos todos os dias no Telegram. Quem ainda não está inscrito lá no Telegram, me procura depois que eu explico como funciona. Tá? Se eu tenho, então, um DI de 0,74, isso é o que eu vou ter para trabalhar amanhã com as operações que nós falamos, que são as operações de taxa de variação. Olha que coisa legal, 0,74 de range. Eu vou abrir possibilidades para a gente poder entender. Primeiro eu vou trabalhar com o índice. Tá? O índice ele fechou em 130,080. Isso aqui é o último pregão que o mercado aconteceu, que foi sexta-feira, foi anteontem.
mercado fechou em 130 a 0,80. Eu vou transportar aquela ideia que nós tínhamos do DI, aquele range de 0,74, eu vou transportar ele para o índice agora. Então eu venho aqui na linha 0 é o caso, é o fechamento que o mercado teve, e vou traçar 0,74% para cima e 0,74% para baixo. Então eu estou puxando, olha o 0,74 para cima, deixa eu só descer um pouquinho aqui na minha tela, para ficar fácil para vocês. Eu vou puxar 0,74 para cima e 0,74 para baixo do preço que o mercado fechou. 0,74. Olha só onde está indo o 0,74. Está indo aqui da casa dos 130 mil, 131 mil. Tá? Então eu tenho 949 pontos a partir do ponto de fechamento. Então o que eu posso fazer com essa informação? Eu sei que isso é uma distorção de DI, eu estou transportando ela para o índice. Eu sei então que o mercado chegando nessa região do 131, 130, 985, essa região que nós esticamos o 0,74, eu sei que amanhã eu posso trabalhar com o quê? Eu posso trabalhar com uma venda. Olha que coisa interessante, 0,74% lá em cima é o meu DI. Então amanhã o mercado subiu, tocou nessa região, eu posso procurar pontos de venda. Por que pontos de venda? Porque é o meu range do DI. Eu estou transportando ele para as marcações, para o nosso índice futuro. Então eu sei que eu tenho 0,74, eu tenho uma venda boa amanhã no 131 mil. 130.980 até os 131 mil. Vamos transportar o 0,74 para baixo, para que a gente saiba também onde nós podemos comprar, qual é o ponto onde nós podemos negociar um suporte do índice. E o processo é o mesmo. Eu venho no ponto zero, que é onde o mercado fechou na sexta-feira, e vou agora descer até achar o 0,74. Opa, olha lá onde está o 0,74. Lá embaixo, aproximadamente 119.100, 119.080, 0,90. Então aqui ele é mais um ponto que eu tenho para trabalhar com o 0,74 do DI, que é a distorção. Então, primeira coisa, nós não tínhamos ponto, agora nós já temos 2 pontos que nós podemos trabalhar, que são essas duas variações aqui do índice, 0,74% de DI. 0,74 é o range do DI. Olha que coisa legal, já conseguimos definir, então, esse rangezinho, né? O mercado caiu até o 129, amanhã é ponto para a gente olhar o book e olhar onde tem lote para comprar, e aqui em cima é um ponto onde nós temos força para poder vender. Então, olhamos a primeira estrutura do índice. Isso, pessoal, olhando o DI, tá? Então, entendendo o DI. Vamos voltar no DI novamente. O mercado do DI, na sexta-feira, a última negociação do DI, ela foi em 3,80, 3,804. Qual é o espaço que eu tenho do DI? Do preço que ele fechou até o topo máximo, ou seja, até onde tem lote, até o ponto onde nós definimos a resistência do DI. Qual é esse espaço? Qual é esse ponto? E olha que coisa legal que a gente vai entender agora. Se eu vier aqui na linha 0 do DI, ou seja, é o preço de fechamento de sexta, até a máxima dele, eu tenho aqui 0,37% de variação. 0,37% de variação. Então, se eu tenho 0,37%, digamos que amanhã o DI abra no preço que ele fechou na sexta-feira, ele tem espaço para subir 0,37%. Vamos fazer aqui a grosso modo, né? Ou seja, de uma forma bem grosseira. Se eu tenho DI subindo, eu tenho gente tirando dinheiro da renda variável e colocando em renda fixa, né? Foi o que nós olhamos aqui no começo desse vídeo. Então, automaticamente, se eu tenho esse 0,37 de alta do DI, eu teria, se eu for transportar isso aqui para o índice, eu tenho uma queda de 0,37% do índice. Vamos ver aonde esse ponto chega. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar a projeção do DI e vou colocar essa projeção aqui no nosso índice. Ele fechou em 130.080 e eu vou saber onde que dá o 0,37% de queda. Olha o ponto que nós chegamos. 0,37 de queda. Por que de queda? Porque se eu tenho o DI de 0,37 para cima, eu estou fazendo a projeção inversa para o índice. Então, eu tenho 0,37 aqui para o índice poder cair. Então, aqui eu tenho um ponto de suporte do índice. Tá? Então, eu venho aqui e deixo marcado que o índice trabalhando nesta região de 0,37, eu tenho aqui um ponto de compra para o índice. Então, eu posso trabalhar com pontos de suporte de índice nessa região. Olha que coisa legal. São as regiões, né, que o mercado que a gente já tem marcado no Telegram também. Então, aqui vai ser um ponto para trabalhar amanhã suporte de índice. Qual é o ponto? É o 129.640, 129.620. Isso vai ser um ponto de scalper de taxa de variação de compra no índice amanhã. Show de bola. Olha que coisa bacana. Vamos achar mais um ponto importante para o índice, olhando o DI? Vamos. Bom, da mesma forma que o DI, ele abriu, né? Estamos usando aqui que o DI ele abriu no fechamento de sexta-feira. Só que o DI ele também pode abrir no fechamento de sexta-feira e ao invés de buscar aquele 0,37 na alta, ele pode buscar o fundo, pode buscar o suporte. E o suporte, quanto ponto ele tem para poder cair? Aqui, o DI. Ele tem aproximadamente 0,34% para ele cair. Então, se ele tem 0,34% para cair, ele pode refletir no índice, fazendo o índice subir. Então, se o DI cair, né, a renda fixa, os juros está caindo, o pessoal coloca o dinheiro para o risco, vem dinheiro para a renda variável. Então, 0,34%. Vamos lá. Vamos puxar novamente o índice e vamos colocar o nosso mouse na linha 0 e subir 0,34%. Então, 113,080. Vamos lá, colocar o mouse no 0, buscar aqui a nossa marcaçãozinha, e vamos ver onde vai bater o 0,34%. Opa, olha o que nós encontramos. Então, se o DI ele abrir caindo,
Olha o índice, o que vai acontecer. Ele tem a marcação dele lá no 130, 540. Então, esse ponto do índice, ele é um ponto que o DI vai estar no fundo. O DI, ele pode perder esse fundo? Né? A pergunta é, o DI pode perder esse fundo? Não. Né? Segundo o que nós estamos utilizando, que é o Times and Trade, saldo de negócio, esse é o fundo do DI. Quando ele bater aqui, ele só tem um lado para fazer, que é o subir. Né? Então, o DI, ele veio aqui, bateu no fundo, ele só tem agora a subida dele de volta. Então, é a mesma coisa aqui, fazendo a projeção do índice. Isso aqui é um ponto de venda do índice. É uma resistência de taxa de variação para fazer a venda do índice. Olha que coisa interessante. O índice, então, ele abrindo nessa região, ele abrindo na casa dos 130.535, já é um ponto de venda para o índice. Então, o mercado ele pode abrir gapado, né, um gap de alta, e aqui já é um ponto de venda para a gente fazer a scalper de taxa de variação no nosso mercado, aqui no índice. Tá? Vamos lá, vamos imaginar mais um cenário do índice. Se o índice ele abre gapado, já cumprindo esse gap de baixa, no caso, esse último ponto, dos 129 mil, 129, 195, 135, que seria o range de 0,74 que nós já fizemos, né, essa distribuição, colocamos do DI para o índice. Se ele já abre gapado aqui embaixo, não importa, já é um ponto para a gente entrar comprando o mercado. Pô, mas ele abriu com uma primária de queda, não tem problema, eu estou utilizando o quê? Os pontos de taxa de variação para poder trabalhar. Então eu tenho aqui o 0,74, eu vou ter esse espaço para o índice poder subir, que é um espaço aqui de aproximadamente 500 pontos, é aproximadamente um espaço de 0,41 de variação. Olha quanta coisa boa, o fluxo ele vem agregar para nós que trabalhamos com o mercado financeiro. Olha quanta coisa importante, isso só estamos falando de uma ferramenta a mais, que é o DI. Isso serve para dólar? A mesma coisa, tá? Ele serve para o dólar também. Então fizemos, né, as projeções dos juros, fizemos aqui no índice. Vamos trazer isso para o dólar. Bom, sabemos que o primeiro ponto do DI para amanhã é o DI, que é o range de 0,74. Vamos transportar esse 0,74 para o dólar? Então, olha só que coisa legal, 0,74 do dólar. Eu venho aqui na abertura, né, no zero, linha zero dele, e vou colocar 0,74 para cima e 0,74 para baixo. E olha o que nós vamos encontrar aqui no dólar, 0,74, região dos 50,97,5. Isso aqui é um ponto de resistência no dólar. Então, scalper de taxa de variação do dólar, na casa dos 50,97,5. Então, o dólar abrindo nessa região é um ponto de venda, um ponto importante. Vamos colocar a taxa de variação para baixo, de 0,74 no dólar. Mesma coisa que fizemos para cima, só para a gente identificar o primeiro range. 50,60, colocando aqui 0,74 para baixo, nós temos aqui o 50,22, 50,21, o scalperzinho de taxa de variação do dólar na região do 21,22. Então, isso aqui é muito importante, né? Um passo que nós estamos aprendendo aí com os juros e já temos dois pontos que são importantes a serem trabalhados no dólar, seja lá embaixo para uma compra, ou seja no 50,96,5 para uma venda. O mercado abriu nessa região, é nele que vamos trabalhar. Tá? São os pontos que nós temos para trabalhar. Vamos embora, vamos ver a mesma coisa que nós fazemos para o índice, fazer com o dólar. Se caso a taxa de juros abra na linha zero, que é o preço de fechamento de sexta, linha zero ou linha d'água, muita gente chama de linha d'água também. Se o mercado do dólar subir, o que nós teremos? 0,37 para cima. Se eu tenho a taxa de juros subindo, o dólar ele também vai estar acompanhando a taxa de juros, tá? Então eu tenho 0,37 para cima. Onde será esse 0,37 para cima? Lembrando, isso se o mercado abre na linha d'água, no preço de fechamento de sexta. Eu venho aqui no 50,60 e subo 0,37. Olha só onde está caindo esse 0,37 do dólar. Está caindo aqui na casa dos 50,79, 50,80. Olha só o que eu tenho no dólar. O dólar batendo aqui, abrindo aqui, eu já tenho um ponto de venda para o dólar. Poxa, mas por que você tem um ponto de venda do dólar no 50,78? Olha só, eu tenho uma variação de 0,37 do fechamento até esse ponto. E o DI, quando ele bate nesse ponto, ele não tem mais para onde subir. Então, a única coisa que o DI tem para fazer nessa região é cair. Então, se ele vai cair, o dólar acompanha o DI. Então, o dólar, ele cai junto. Então, do ponto que ele está até a linha base, olha só que coisa eu tenho aqui. Eu tenho 0,74 de range. Se eu traçar nessa lógica do 0,74 a partir da máxima do dólar, olha o que vai acontecer com esse preço, 0,78, 0,79, caindo 0,74, olha onde eu vou ter suporte do dólar. Aqui na casa do 42, na casa do 45. Então, é um mercado que, se o mercado ele abre gapado aqui na casa do 78, eu tenho a minha primeira venda. Esse dólar ele vai cair até onde? Se ele cair corrigindo os 74, 0,74 do DI, eu tenho o suporte dele aqui na casa do 45, na casa do 44. Tá? Então, olha o range que tem a ser trabalhado nesse primeiro movimento, que é um movimento de abertura do mercado. Bom, da mesma forma que nós temos a ideia do DI abrir e subir, o DI pode também abrir e cair. Se ele cair, ele vai cair, já vimos anteriormente, 0,34%, 0,33%. Mesma coisa aqui, se ele abrir caindo, vamos pegar o preço atual do dólar, que é o 50,60, preço de fechamento de sexta, e vamos colocar 0,35 para baixo. 0,35 para baixo, chegamos aqui na casa do 43, 44. Então, o dólar, né, se o DI abre caindo, ele vai arrastar o dólar para baixo. Cadê a compra do dólar? Olha onde nós temos a compra do dólar. Aqui, na casa do 0,45, 0,44. Então, olha o lance que nós temos. Primeiro ponto do dólar a ser trabalhado é a região do 45, 44 é o ponto de compra, e a região do 78, quando o mercado abrir, é o ponto de venda.
Se ele abre um pouco mais esticado, trabalhando com o range todo do DI, o ponto de compra do dólar vai ficar na casa, na região dos 50,22, 50,21, e a venda dele vai ficar lá em cima, em 50,96,5. Então, só com o DI, nós já temos as possibilidades de fazer operação amanhã tranquilamente, que são operações de taxa de variação. E, turma, quem trabalha com taxa de variação, que é uma ferramenta dentro da leitura de fluxo, muitos acabam não utilizando nenhum outro tipo de indicador ou de ferramenta, só trabalha com taxa de variação. Então, ele não precisa nem do gráfico para poder auxiliar ele, tá? Só estou deixando o gráfico aqui para vocês entenderem como funciona. É isso aí, turma, tá? Então, entendendo como funciona o DI, como aplicar o DI, né, como descobrir o range do DI e transportar o percentual do DI para o mercado de índice e dólar, que é o mercado aí que a turma opera. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a abrir mais um caminho para vocês aí do mercado financeiro. Fiquem de olho nesse ponto. Quem tiver dúvida, participe do nosso grupo aberto também. Temos o grupo do Telegram, que é um grupo aberto para a galera que trabalha com leitura de fluxo. Temos o grupo fechado também, que é o Telegram. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais, me dá um toque, tá? Que são as marcações, são as nossas linhas. E se vocês precisarem, contem sempre comigo. Turma, excelente domingo a todos. E o que precisarem, estou aqui à disposição. Um grande abraço.